O que vai na introdução, o que vai no desenvolvimento, o que vai na conclusão. Eu vou iniciar essa parte da aula de uma forma não tão chata, tá? Espero que não seja chata. Semáforo, trilhos, quebra-cabeça e casa. Não entendi, Léo. Semáforo, trilhos, quebra-cabeça e casa. Vocês vão entender. Primeiro, a redação não é um semáforo. Como assim um semáforo? Vocês têm que mencionar o problema na introdução. Vocês têm que analisar o problema no desenvolvimento. E que vocês têm que solucionar ou intervir no problema na conclusão. Nas minhas aulas, para facilitar o entendimento de algumas coisas, eu vou utilizar essas três cores. A gente vai problematizar em vermelho. O que é o sinal vermelho, né, do semáforo? Da sinaleira. É indicar o pare, indicar, opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Esse é o problema. O que é o amarelo? É um sinal de opa, vamos analisar esse problema. E o sinal verde é, vamos fluir, vamos andar, vamos intervir, vamos solucionar essa questão. Então, aqui, primeiro, só um entendimento dos três parágrafos. 2, questão dos trilhos. A introdução, em vermelho, o desenvolvimento, em amarelo, e a conclusão, em verde, precisam estar conectadas. Há uma ligação entre as partes do texto, dentro dos parágrafos e fora dos parágrafos. Vocês vão perceber ao longo da aula que a gente pode fazer uma ligação da conclusão com a introdução. A gente pode fazer uma comunicação da conclusão com o desenvolvimento. A gente pode fazer uma comunicação da introdução com o desenvolvimento. De que forma vocês vão fazer essa ligação? Eu vou falar ao longo da aula. Mas é importante que as partes estejam conectadas. Quando eu ler uma introdução e ler uma conclusão, ainda que eu não tenha passado pelo parágrafo de desenvolvimento, há uma certa ligação entre as partes. Tá? Por que a redação do Enem também é um quebra-cabeça? Pergunta: você pode iniciar a redação pela conclusão? Eu vou dizer que sim. Você pode iniciar a conclusão, você pode iniciar a redação pelo desenvolvimento? Eu vou dizer que sim também. Vocês podem iniciar a redação, que é a forma mais lógica, que geralmente é o que eu faço, o que eu recomendo, mas não é obrigatório. Começar pela introdução? Sim. A questão é que, além, como eu falei, dos trilhos do tempo, que aconteça uma conexão, um vai e vem entre as partes, que essas partes vão ser moldadas, como uma casa, como um quebra-cabeça, que vocês vão encaixar partes, e vão encaixar partes não só nos parágrafos, mas também nos períodos. Esses períodos serão bem encaixados e assim formarão a construção do texto. E por fim, aqui eu coloco uma casinha, não um jogo de quebra-cabeças de casa, mas aqui uma casa já montada. Porque vocês têm a introdução, que é o primeiro parágrafo, vocês vão ter dois desenvolvimentos, um parágrafo para cada argumento, o argumento 1 e o argumento 2, e uma conclusão 1 e 2. É obrigatório duas conclusões, reposta? Não. Basta, segundo o manual do Enem, do INEP, uma proposta de conclusão, segundo os corretores. Por que eu recomendo duas? Porque vocês vão ter dois argumentos em cada um dos desenvolvimentos. Na introdução, como eu falei lá no início da aula, apresentar o tema e apresentar a tese na introdução. De que forma? Eu vou dizer logo na sequência. Desenvolvimento. Em cada tópico frasal, que eu também vou explicar o que é, vocês vão mencionar o que vai ser dito no restante do parágrafo e vão aprofundar isso. Um argumento em cada desenvolvimento. Na conclusão, uma proposta de intervenção para cada um dos problemas abordados em cada um dos desenvolvimentos. Eu acho que assim fica bem fácil. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, 4 aspectos importantes. Semáforo, o que quer dizer? Né? Vermelho, problema. Amarelo, análise de problema. Verde, proposta de intervenção. É uma fluidez de texto. Né? Trilhos, ida e volta, conexão entre as partes do texto. 4, quebra-cabeça. Um encaixe, não tem um começo definido. Se vocês tiverem mais facilidade, vocês podem começar pela conclusão. Léo, como assim? 2 propostas de intervenção para o problema. Bom, o problema da redação do Enem foi tal. Como é que eu posso tentar intervir e solucionar esse problema? Através disso e através disso. Esses dissos, de forma informal aqui,
Eles vão para o desenvolvimento e vocês vão fazer 2 tópicos frasais baseados na conclusão. Então, vocês viram que eu iniciei o texto de baixo para cima e não de cima para baixo? Até porque baixo para cima e cima para baixo depende de referencial, já diria física. 4. Em relação à casa. As intervenções estão conectadas com os problemas ditos no argumento 1 e 2, no desenvolvimento 1 e 2, e também na tese. Introdução, sinal vermelho. Desenvolvimento, sinal amarelo. Conclusão, sinal verde. O que tem que ter na introdução da redação do Enem? De uma forma prática, de uma forma rápida, de uma forma direta, sem enrolar vocês, como é que eu recomendo que vocês façam? Segundo a cartilha, né, seja a cartilha do participante, né, que eu falei para vocês, que tem de 2020, que tem de 2019, que tem de 2018, que tem de 2017, que tem de 2016, que tem de 2013, que tem de 2012. Basicamente não muda. É tema, tese na introdução. Como é que eu apresento o tema? Através de uma estratégia introdutiva. É o início da abordagem ao tema, e há diversas formas de fazer esse início de abordagem, a gente vai discutir. Então, sempre quando eu falar estratégia introdutiva, é a forma que vocês iniciam o texto. 2, o segundo período, é uma expansão dessa abordagem, é um contexto Brasil. Vocês precisam trazer a discussão, que muitas vezes é mencionada de uma forma leve na estratégia introdutiva, para o Brasil. Vocês precisam retomar a estratégia introdutiva, já demonstrando certa opinião, certo juízo de valor sobre o problema. E, por fim, o terceiro período é a tese com a antecipação dos argumentos. O que é a tese? Eu já falei, a opinião forte de você referente àquele problema, que é uma prévia da sequência do texto. A antecipação dos argumentos é uma prévia da sequência do texto. Tá? Então, tese, opinião forte, mais os 2 argumentos em paralelo. Aquele A1 com, né, barrinha, barrinha, A2, barrinha, barrinha, é o símbolo matemático de paralelo, tá? Então, a gente coloca os 2 argumentos em paralelo. Eu posso fazer 4 períodos? Tu recomenda? Às vezes sim, porque às vezes a estratégia introdutiva é um pouco maior. Então, o aluno apresenta o primeiro tema, ele aumenta um pouquinho a apresentação, depois ele traz para o Brasil já colocando juízo de valor, e aí depois ele coloca a tese com argumentos. Alguns alunos preferem fazer outra coisa, pessoal. Eles colocam esses 3 períodos, estratégia introdutiva, expansão da abordagem, tese com argumentos, e no 4º período, sabe o que eles fazem? Eles resumem que haverá uma intervenção para o problema. Então, eles colocam assim, nesse sentido, intervenções são necessárias para resolver este entrave, este problema, essa questão. Só que eles não especificam quais são os problemas, quais são as resoluções que são ditas lá no parágrafo de conclusão, mas ele já está indicando para o corretor que aquilo vai acontecer. Eu não gosto tanto disso, porque um corretor, ele sabe que na proposta de conclusão vai ter as intervenções, eu não preciso mencionar isso na introdução. Então, eu acho que seria mais racional vocês colocarem a estratégia introdutiva e, se necessário, expandir um pouco mais a estratégia, como eu coloquei ali, ó. Logo, eu recomendo no mínimo 3 períodos, até 4, com uma primeira expansão da estratégia introdutiva, depois uma expansão ainda da abordagem. Importante, lembra quando eu falei a leitura, palavra por palavra do comando? Lembra quando eu falei isso? Lembra quando eu falei que vocês têm que marcar cada uma das palavras do comando de redação? Lembra quando eu falei que vocês têm que buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para o comando? Por que eu digo isso? E por que isso tem que estar na introdução, no resumo, na conclusão? Todo o texto, de preferência de uma vez a cada parágrafo, no mínimo, né? Para que vocês não façam fuga e não façam tangenciamento. Que não zerem através da fuga e que não percam pontos por um tangenciamento de texto. Então, introdução. 3 coisas básicas. Estratégia introdutiva, expansão da estratégia, trazendo para o Brasil esse problema. Se necessário, vocês podem fazer mais um período aqui expandindo isso. Colocar a tese com os 2 argumentos em paralelo, de forma breve, porque esses argumentos serão desenvolvidos no tópico frasal, na sequência do parágrafo do desenvolvimento, que eu vou dizer na sequência. Entendido? Os 3 períodos, estratégia introdutiva, expansão da estratégia, tese e argumentos. Vamos agora ao desenvolvimento. Os parágrafos 2 e 3. Toma uma água. O que é necessário na redação do Enem no desenvolvimento? Léo, o que tu recomenda que eu coloque no desenvolvimento? Tem uma fórmula mágica para todos os textos? Respostas, não tem. Não tem uma fórmula mágica para todos os textos.
mas é algo que eu já fiz, é algo que eu vejo através de correções que os alunos fazem, é algo que eu percebo em redações 1000, que eu já percebi através de correções de cartilhas do INEP, do MEC, com textos 1000. A gente vai trabalhar depois com isso. Que tem cinco coisinhas ou 4 coisinhas no desenvolvimento. Então vamos lá. Frase tópica ou tópico frasal. Eu já falei para vocês, é a frase que resume, é a frase que inicia o parágrafo de desenvolvimento. Em cinza eu coloquei palavras que podem indicar esse início, tá? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, segunda análise. É importante mencionar em primeiro ponto, é importante mencionar em segundo ponto, é válido ressaltar, é válido mencionar, é válido discutir, é válido dizer. Isso vocês podem iniciar tanto D1 quanto D2, quanto desenvolvimento 1 quanto desenvolvimento 2. Logo na sequência eu coloquei ali o núcleo do parágrafo, tá? Esse é o objetivo da frase tópico, tópico frasal, tá? Resume. 3Ds e 4Cs são aquelas estratégias que depois a gente vai trabalhar de forma mais abrangente. Vocês vão iniciar esse tópico frasal através de uma declaração, através de uma divisão, através de uma definição. O que é declarar? É o é alguma coisa. O que é divisão? Isso são coisas relacionadas a esse problema. Então, vocês podem dividir as questões relacionadas ao problema. Eu não recomendo tanto por quê? Porque a divisão numa redação do Enem, ela vai ficar muito, talvez fique muito grande para pouca linha. E alguns alunos têm problemas porque eles sabem o que dizer, mas eles têm pouca linha para dizer. E definição é definir o que vai ser dito, é definir o que é aquele parágrafo, é definir o que é o conceito. Qual dos 3Ds eu prefiro? Declaração. Inclusive, eu coloquei em cinza ali algumas declarações. Depois, tópico frasal, da frase tópico, a gente vai fazer a estratégia argumentativa, que é o núcleo do parágrafo de desenvolvimento, é a parte mais importante, é a fundamentação do argumento. O texto é dissertativo argumentativo, correto? O que é texto dissertativo argumentativo? Dissertar é discorrer, é falar, é abranger. O que é argumentar? É não só falar, não só dizer, não só discutir, mas colocar uma opinião, colocar uma fundamentação. Então, a estratégia argumentativa é o cerne da redação do Enem. É um ponto forte, é um ponto auge de uma boa redação em Enem. Competências 2 e 3 estão muito relacionadas aqui a essa estratégia argumentativa. Por que eu coloquei ele segundo, de acordo com, consoante? Porque vocês gostam de colocar autores, vocês gostam de colocar ideias. E, de fato, são estratégias importantes, mas não são as únicas. Depois a gente vai discutir alguns tipos de estratégias argumentativas, há diversos tipos. Vocês não precisam ficar presos a citações de obra ou autor. Mas, de fato, muitos alunos que vão bem fazem isso. A gente vai ver exemplos também. Então, segundo com, de acordo com, consoante com, para tal autor. Então, qual é o objetivo da estratégia argumentativa? Apoiar, embasar a tese, ter argumento de autoridade, ser um caráter interdisciplinar, trazer algo de fora para o texto, repertório sociocultural produtivo, está dito de forma explícita, competência 2. De fora para dentro do texto. Feito o segundo período. Terceiro período, expansão, ampliação, comentário, analogia, contextualização. É relacionar o que for dito na estratégia argumentativa com o problema que é dado. Sabe por quê? Às vezes um aluno que tem fundamento, ele coloca um fundamento no repertório sociocultural como segundo período, só que ele não relaciona com o problema. Tenham muita atenção com isso, por favor. Por favor. Não basta, pessoal, ter lista de citação que não seja relacionada ao problema, ao fato. Fato, tese e argumento. A estratégia argumentativa por si só, olha, ela é fato. É a opinião de alguém, certo? É uma pesquisa, é um dado, é um exemplo, é um fato comprovável, é uma ilusão histórica, é uma ilusão do autor. São as várias estratégias argumentativas que a gente vai trabalhar. Agora, só dizer a estratégia não basta. Isso tem que ser expandido, isso tem que ser ampliado, isso tem que ser comentado, isso tem que ser feito uma analogia com o problema, isso tem que ser contextualizado, relacionado. Algumas palavras que indicam isso, que podem ser utilizadas por vocês no terceiro período, para iniciar o terceiro período. Nesse sentido, nesse contexto, nesse cenário, no Brasil, blá, blá, blá. Então, é uma explanação sobre a sua estratégia, é um aprofundamento. Quarto período, causa a confirmação do problema, é confirmar que o problema existe. Aqui não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Por isso que eu coloquei um asterisco. De fato, é notório que isso que eu disse como expansão, isso que eu disse lá na estratégia argumentativa, existe no Brasil. Existe na sociedade. É visto. Inclusive, para provar que o problema existe, eu posso, inclusive, usar dado.
que é a estratégia argumentativa. Não, eu posso colocar mais de uma estratégia argumentativa no mesmo parágrafo de desenvolvimento? A resposta é sim. Pode. Não vai ficar muita exposição, né, Léo? Porque tu falou que é dissertação argumentativa, né? Eu tenho que dissertar, eu tenho que falar, eu tenho que discorrer sobre algumas coisas, eu posso colocar coisa de fora, mas eu tenho que cuidar para não ser muita dissertação e pouca argumentação. Isso. Então, vocês podem colocar dados ali, vocês podem comprovar que o problema existe com dados. Só cuidado para não ficar excessivamente dissertativo, excessivamente expositivo, tá? E o último período, a última frase que eu recomendo para desenvolvimento é uma implicação social, uma consequência do problema, de forma crítica ou forma conclusiva. É uma consequência do núcleo argumentativo, um fechamento interno do parágrafo de desenvolvimento. Então, vocês vão iniciar por um tópico frasal. Olha a cor, vermelho. Atenção, problema, resumo. Depois, vocês vão analisar, amarelo. Estratégia argumentativa, expansão da estratégia, causa confirmação, sendo causa confirmação que o problema existe, opcional. E vocês vão terminar com um fechamento, com a implicação social do parágrafo. Assim como no meu texto eu tenho um sinal, né, de introdução vermelho, desenvolvimento amarelo, conclusão verde, dentro do parágrafo de desenvolvimento eu tenho as três cores, as três indicações, tá? Se a questão não for resolvida, acontecerá isso. Com isso, assim, com tudo que eu disse, o problema blá blá blá. Só que vocês não vão resolver o problema no desenvolvimento, vocês vão resolver o problema na conclusão. Aqui é só levantar a bola, tá? Então, aqui coloquei os 5 períodos ou 4 períodos que eu recomendo que você, aluno, utilize. Não é obrigatório, eu só estou dando uma ideia, porque eu sei que muitos de vocês não têm muito claro esses períodos na cabeça, certo? Eu sei que às vezes é uma dificuldade. O parágrafo de desenvolvimento, eu já perguntei isso para vocês já me falaram, vários alunos falaram, pelo formulário que eu enviei para vocês, que desenvolvimento é o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. Certo? Então, resumindo aqui, tópico frasal, os 3Ds, definição, declaração, divisão, para iniciar o desenvolvimento. Os 4 Cs, eu posso declarar, eu posso definir, eu posso dividir de 4 formas, tá? Eu posso declarar que é a minha preferida, eu posso declarar alguma coisa baseada em causa, é fundamental mencionar algumas causas, ou uma causa, e vocês não precisam colocar causas, já podem colocar a causa especificamente sem citar que é uma causa. É importante mencionar as consequências, vocês não precisam colocar as consequências, ou uma consequência, você já coloca qual é a consequência. É importante mencionar um aspecto, e esse aspecto é o campo. É importante mencionar alguns ganhos e alguns retrocessos, alguns avanços e algumas perdas, alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Eu não gosto tanto do aspecto negativo e positivo, mas o confronto é principalmente avanços e retrocessos, ganhos e perdas, distorções e melhorias. Isso é o confronto. Vocês perceberam que tem 5 passos, então? Ou 4? 1, resumir num tópico frasal o argumento. 2, fundamentar esse argumento através de uma estratégia argumentativa. 3, relacionar a estratégia argumentativa com o problema que é dado, com o fato que é dado lá no comando de redação. 4, confirmar que o problema existe através de uma exemplificação, através de uma análise, através de um dado ainda. E 5, criticar ou concluir aquele problema. Dizer que aquilo persiste na sociedade, que é um problema, criticando ainda mais tudo que eu disse, ou ainda concluir. Dizendo que, olha, medidas são necessárias para combater aquele impasse. Lembra quando eu falei lá na introdução que isso é uma possibilidade? Vocês podem fechar o desenvolvimento assim. Eu prefiro fazer fechamento crítico. Manter o problema ainda ativo. E aqui o último parágrafo. Parágrafo de conclusão. Que para mim é o mais fácil. É o mais fácil deles. O mais difícil para mim é o desenvolvimento, disparado. E a introdução. Depois do desenvolvimento, eu acho que é mais difícil desenvolver algo. Depois, a introdução. E a conclusão, para mim, é o mais fácil. Não, por que é o mais fácil? Porque é explícito e tem que ser feito no manual. E aqui eu vou dizer para vocês o que está explícito no manual com algumas dicas que eu peguei de alunos e que eu já fiz. Certo? O que precisa ter na conclusão da redação do Enem? Iniciar com um articulador longo, com uma retomada breve de teste. Alguns exemplos que vocês podem utilizar, que eu gosto bastante. Com tudo isso,
Por tudo isso, diante desse contexto, diante desse cenário, diante dessa perspectiva, vírgula, blá, 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 blá. Retomada breve de tese. Bom, vocês vão retomar a tese que foi dito lá no fim da introdução, certo? Mínimo de uma proposta, segundo o manual, não precisa duas, basta uma. Eu recomendo duas por quê? Porque são dois problemas abordados, um argumento, um outro argumento. Dois problemas. São 4 perguntas que têm que ser respondidas no último parágrafo. Se uma delas não for respondida, o corretor ele tem a liberdade de retirar pontos. São 4 perguntas e o detalhamento de uma das perguntas. Como assim? Vamos lá. Quem vai fazer o quê, como e para quê? São as 4 perguntas. Quem é o agente social da ação? O quê é o verbo de ação? O como é um meio de realização? E o para quê é o efeito da ação. Agente social, que eu já vi que alguns de vocês pediram. Dicas de agentes. Vamos lá, pessoal. Gomi-Fespac, o que é isso? É um mnemônico. O que é um mnemônico? São letras que, em sequência, facilitam que a gente decore alguma coisa. De forma resumida isso. G de governo, O de ONGs, ONGs, M de mídia, I de indivíduo, ou indivíduos, F de família, ou famílias, E de escola, ou escolas, E de empresas privadas, S de sociedade civil, P de prefeituras, A de associações de bairro, C de cooperativas. E suas variações entre parênteses, por quê? Porque aqui é um mnemônico que eu utilizo, mas há vários mnemônicos que são utilizados na conclusão. Não há certo, não é errado, é só forma de lembrar, certo? Aqui é importante dizer que o G, né, por exemplo, o governo, tá? Há diversos exemplos dentro de governo. Vamos lá, os ministérios são um exemplo. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério... Vocês não precisam decorar todos os ministérios, mas há alguns ministérios importantes dentro dos grandes eixos temáticos, que são os grandes eixos de redação. Ano passado, por exemplo, foi saúde, ambiente, educação, moral e ética, mídia é um eixo temático, e assim vai. Depois, eu já fiz uma aula sobre isso, num aulão falando dos eixos temáticos que eu classifico, a gente vai trabalhar isso depois, tá? Mas é só para dizer que dentro do governo eu tenho os ministérios, eu tenho... As próprias prefeituras poderiam entrar como G, tá? No P ali. Eu tenho as polícias, tá? Os diversos tipos de polícia. Eu tenho o exército, eu tenho o Ministério da Defesa com o exército, com a aeronáutica, né, com a marinha. Eu tenho o judiciário, eu tenho o legislativo, eu tenho o executivo. Vocês entenderam, né? Isso serve para as outras letras do mnemônico, né? Mídia, por exemplo, eu tenho rádio, eu tenho TV, eu tenho internet, eu tenho jornal, eu tenho YouTube, etc, 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 etc. Em escolas, eu tenho diversos tipos de escola, que eu posso incluir as faculdades, faculdades, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio. Isso aqui que eu já estou falando entra no detalhamento do quem. Quanto mais vocês detalharem uma proposta, melhor para vocês, porque dificilmente o corretor não vai dar 200 pontos se vocês responderem as 4 perguntas e detalhar pelo menos uma delas. Empresas privadas também há diversos tipos de empresas privadas. E vocês podem descrever qual empresa também, ou qual tipo de empresa privada. O que é o verbo de ação? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Ministério da Saúde, vírgula, em parceria com as prefeituras municipais, vírgula. Eu sempre gosto de usar ali, ó, 2 agentes por ação. Então, são 2 ações e 4 agentes, né? Ministério da Saúde, em parceria com as prefeituras municipais. Mídia, em parceria com a escola. Família, em parceria com a escola. Cooperativa, em parceria com a prefeitura. Então, tu utiliza 2, 2. E vocês podem detalhar o mnemônico, né? Vocês podem detalhar qual agente dentro do G, dentro do O, dentro do M, dentro do I, dentro do F, dentro dos 2 E's, dentro do S, do P, do A, do C, e assim vai. Esses, então, um e um, esse agente e outro agente, podem, devem, têm a função de, o tem que ter a circunflexo, porque é plural de 2 agentes. Tá? O como, por meio de, através de, é a forma como vai ser feita aquela ação. E o para quê? A fim de, no intuito de, com o objetivo de, para quê. Tá? Muitas vezes vocês vão perceber que isso fica muito grande, vocês vão ter que dividir. Então, vocês vão falar assim, ó, quem vai fazer o quê? Então, o Ministério da Saúde, em parceria com as prefeituras municipais, podem, devem, têm a função de executar tal plano,
Tal, ponto. Isso pode ser feito, ou isso deve ser feito através de, por meio de, o como já vai depois para o segundo período. Porque às vezes vocês botam muitas vírgulas e vocês vão perder pontos, talvez em norma culta, com algum erro que vocês possam cometer, tá? Por isso que eu estou dizendo que pode dividir. Eu coloquei ali, ó, você pode dividir os períodos da mesma proposta, tá? Então vocês podem fazer um quem vai fazer o quê, depois o como e o para quê no outro período, dividir, entendeu? E por fim, para fechar a conclusão, é o fechamento crítico otimista. Vocês podem falar, bom, tudo que vocês argumentaram, o problema, ele persiste, ele precisa ainda de um olhar atento, né? Ou otimista, dizendo que, olha, eu acho que com base no que eu disse, o problema tende a ser atenuado. É claro, tem problemas que são maiores e problemas menores. Talvez em problemas maiores vocês vão ser críticos no fechamento, ou em algum problema menor que vocês possam intervir nele, vai ser otimista, a partir da proposta de intervenção. Então, eu coloquei um exemplo ali, eu não estou dizendo que tem que ser feito, mas dessa forma será possível combater, atenuar e enfrentar o tema. Eu nunca acho que o problema vai ser resolvido. Não coloque assim, o problema será resolvido com base nisso que eu disse. Não, não vai ser resolvido. Por isso que eu falo proposta de intervenção, não de conclusão, não de resolução do problema, entendeu? Então, dessa forma será possível combater, atenuar e enfrentar aquele tema, aquele problema que foi dado. Atenção ao texto-circuito. O que é o texto-circuito? Para a gente fechar aqui essa parte da aula. Retomar alguma coisa da introdução, retomar alguma coisa do desenvolvimento. Retomar a estratégia introdutiva, retomar a estratégia argumentativa. Se você citar algum autor, algum referencial na introdução, vocês podem retomar um texto-circuito. Exemplo? É um filme na introdução, citou um autor na introdução. Lá no final vocês podem dizer, bom, com base nisso, com base nessas ações, assim como, ou ao contrário, novamente, assim como, ou ao contrário, por quê? Vocês podem ter colocado algo na introdução que era problema, por exemplo. E aí lá na conclusão vocês vão dizer, bom, ao contrário do que era problema, isso poderá ser atenuado, por exemplo. Ou se vocês já falaram algo positivo na introdução, bom, conforme isso que eu disse, vai ser tão positivo quanto algo que eu disse lá na introdução. Isso é um texto-circuito, tá? É um texto que tem conexão entre as partes. É um texto que, se você pega a introdução e a conclusão, há uma conexão. Lembra quando eu falei que a redação do Enem era uma casinha? Tinha introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão está ligada de alguma forma com a introdução. A base da casa está ligada com o teto de alguma forma. Lembra quando eu falei que a redação do Enem é um trilho de trem, que eu tenho conexão entre as partes, um vai e vem, uma fluidez de texto? Lembra quando eu falei que era um quebra-cabeça também, que eu posso conectar as partes, eu posso começar com a conclusão para depois chegar na introdução do desenvolvimento? Vocês entenderam agora por que eu posso começar, por exemplo, com uma conclusão, detalhando uma proposta para depois puxar dois argumentos e puxar minha tese? Por que eu falei que a redação do Enem também é um semáforo? Porque eu tenho um ponto de atenção, que é os períodos que eu estou colocando aqui em vermelho, uma análise, que é um período um pouco mais reflexivo, em amarelo, e uma indicação de segmento, de resolução, de fluidez com verde. Então, por isso que eu troquei as cores, por isso que eu fechei as cores. Por isso que eu disse que tinham aquelas 4 coisas importantes. Conclusão. Articulador longo, retomada de tese para iniciar. Proposta de intervenção detalhada, basta uma, recomendo 2, porque são 2 argumentos. Às vezes vai ficar muito grande, sim. Se ficar muito grande, bom, só consigo fazer uma, tudo bem. Você não vai ser descontado por isso. Fechamento de texto, se possível, fazendo circuito. Início, meio e fim de texto. Início, meio e fim de período. Início, meio e fim de parágrafo. Início, meio e fim de texto, como? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim de parágrafo, como? Na introdução, estratégia introdutiva, expansão da estratégia, tese com argumentos em paralelo. Início, meio e fim de desenvolvimento, tópico frasal, estratégia argumentativa, expansão da estratégia, causa, confirmação, se necessário, fechamento crítico ou conclusivo. Início, meio e fim de conclusão, articulador longo retomada de tese, 2 propostas bem definidas, bem detalhadas, relacionadas essas 2 propostas aos 2 argumentos, eles têm que estar relacionados. E fechamento otimista, fechamento conclusivo, fechamento crítico, contexto circuito. Início, meio e fim também de períodos, de frases. Vocês têm que iniciar, intermediar e finalizar um período. Sujeito, né? Sujeito, verbo, predicado. 4 aspectos importantes, retomando, para fechar.
semáforo, lembrem o porquê, lembrem o porquê dos trilhos, lembrem o porquê do quebra-cabeça, lembrem o porquê da casa. Espero que tenha feito mais sentido de quando eu comecei a falar aqui.